que não desistam de vocês, deem esse voto de confiança, confiem no processo, tenham paciência, vão no tempo de vocês, um passo de cada vez. A metodologia funciona, desde que vocês tenham o foco e a disciplina necessária. Não desistam, mantenham firmes. Eu falo isso com muita propriedade porque a cura, ela realmente existe. Eu sou uma mulher de 32 anos que sofreu com vaginismo por 14 anos. É quase metade da minha vida. Eu realmente tinha perdido as esperanças e hoje estou aqui dando esse depoimento para vocês, falando que eu estou livre, sou outra mulher. O processo da ressignificação que o tratamento nos proporciona, ele é realmente muito lindo. Eu digo não só pelo autoconhecimento, pelo aprendizado, as novas sensações e memórias que vão sendo construídas ali, mas também porque essa virada de chave é maravilhosa. E eu desejo de coração que todas as mulheres que sofrem com esse tormento possam vivenciar essa sensação, que possam sentir também essa liberdade. Então, assim, confie, meninas. Não desistam de vocês. Existe uma cura para todas nós. Sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Adeus Vaginismo. Eu sou a doutora Mariana Maldonado. Aqui no podcast Adeus Vaginismo você vai encontrar muitas histórias de superação de mulheres que venceram o vaginismo com a ajuda do programa Chave Mestra. O meu programa de tratamento 100% online por vaginismo. Cada história contada aqui terá sua individualidade. Dentro do que eu observo, quanto mais você assiste, mais você se fortalece para seguir o que tanto quer. Uma vida sexual saudável, sem medo e sem dor na penetração. Já curte esse episódio, marca lá, gostei, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque isso me ajuda a alcançar mais e mais pessoas que precisam saber que existe luz no final desse túnel. E também porque terão mais episódios e outros conteúdos por aqui que poderão te ajudar. Nós estamos no YouTube, no Spotify e também no Instagram. Basta procurar por Adeus Vaginismo que você encontrará o nosso canal. Eu espero que cada uma dessas histórias possam realmente te trazer luz, esperança e motivação. Esse é o episódio de hoje. Podcast Adeus Vaginismo, 1001 histórias de superação. Boa noite, gente querida, tudo bem? Então é por aqui, já temos noite. E é com muito prazer que eu estou hoje recebendo uma querida que acabou de terminar o programa, a Bárbara, que gentilmente concedeu, né, essa entrevista, porque não deixa de ser uma entrevista, esse depoimento lindo que ela vai trazer aqui pra gente no Adeus Vaginismo, 1001 histórias de superação, da experiência dela com o programa Chave Mestra, que é o meu tratamento online para tratar o vaginismo, que tem tanta gente precisando, tanta gente buscando, e ainda é tão difícil para as pessoas poderem encontrar a ajuda que elas precisam no momento que elas precisam. Então, fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de conversar com quem já passou pelo programa, para deixar aqui a sua história, o seu depoimento e o recadinho para vocês que estão escutando ainda, não é mesmo? Então vamos lá. Dona Bárbara, muito bem-vinda, muito obrigada por ter topado conversar comigo hoje aqui. Ei, doutora, boa noite, obrigada a você, é um prazer. Eu ouvia sempre os podcasts e eles me ajudavam muito no meu processo, né, no meu tratamento. E eu espero, de alguma forma, poder ajudar também as mulheres que ainda estão sofrendo com vaginismo. É isso aí. Você tem quantos anos, meu bem? Eu tenho 32. E você fala comigo de que cidade? De Visconde, Minas Gerais. Gente, eu amo a mineirinha, olha só. Mineirinho, ai. Menina, eu acho esse trabalho tão lindo, exatamente por a gente ter essa oportunidade de abraçar mulheres de tantos lugares, de lugares tão que a gente, tão pequenos, às vezes pequenos, né? Essa cidade deve ser uma cidade pequena aí, É Minas, pequena, é porque bem pequena. Minas tem mais de 1000 municípios, eu acho, por aí, né? Então a gente vê umas cidadezinhas pequenininhas que às vezes a gente não conhece, né? Assim, nominalmente, ou até mesmo pessoalmente, mas para você ver, tem gente precisando de ajuda em qualquer lugar, né? E a ideia é é uma ideia muito feliz, essa ideia de você poder levar uma ajuda online para as pessoas que estão distantes, para gente que às vezes acha que não vai ter condição, não vai ter esperança porque não tem quem ajude. Realmente a internet nesse ponto abriu um bom campo para a gente. Mas conta para essa mulherada que está nos ouvindo, Bárbara, como é que foi a tua história até chegar no Chave Mestra? O que você tinha? Quando você começou com essas dificuldades? Conta um pouquinho para o pessoal, se você já passou por algum tratamento. Certo, então vamos lá. Eu conheci o meu parceiro, né, hoje meu esposo, quando eu tinha 17 anos. Nós fizemos a nossa primeira tentativa quase 2 anos após iniciarmos o namoro, então eu estava por volta dos meus 18 para os 19 anos, né? E infelizmente a gente não conseguiu. Eu sentia muita dor, muita ardência, um desconforto muito grande. Eu realmente suava frio. Em algumas dessas tentativas, eu até mesmo chegava a sentir aquele mal-estar mesmo, sabe? Assim, de passar mal, da pressão baixar e ter que pedir, por favor, para, porque não dá. E assim, no primeiro momento, a gente achou que realmente era o nervosismo, né? Assim, da primeira vez. Inclusive, eu já realmente fui tensa para aquela primeira vez, o de praxe, né? Porque eu ouvia sempre que,
primeira vez dói muito, a primeira vez sangra, então eu já fui assim esperando aquela dor e ela realmente veio, né? Eu realmente estava muito tensa, mas a verdade é que a gente achou que era algo só do momento, né? O nervosismo do momento, mas isso não melhorou. Na verdade, foi ficando cada vez pior, né? Então a gente teve assim muitas tentativas frustradas, né, e muito dolorosas também. E eu digo dolorosas não só fisicamente, mas é uma dor que eu até hoje eu consigo conversar, né, com ele, falar sobre isso, mas naquela época eu não conseguia, mas é uma dor que dói na alma, né? Porque a gente sente um sentimento assim de incapacidade, é de medo, de agonia, de culpa principalmente. Eu me culpava muito, né, sem saber o que eu tinha. Eu ficava pensando assim, falei, gente, como que algo que é tão prazeroso, tão natural para muitas mulheres e para mim não consigo, assim, eu não consigo dissociar a dor desse momento. Eu não conseguia entender. E eu realmente não sabia o que eu tinha, assim. Para mim, eu só era uma pessoa realmente anormal, incapaz. Eu já chegamos a um ponto de tantas tentativas frustradas e dolorosas que a gente perdeu as esperanças, assim. A gente falou, olha, não vai acontecer, não dá, eu sinto um desconforto muito grande. E a gente acabou se adaptando a essa situação, vamos dizer assim, né? Fomos encontrando outras formas de nos satisfazer, né, no nosso momento íntimo e fomos levando a vida, né? Como eu disse, a gente realmente perdeu ali, por alguns momentos, a esperança. Eu cheguei a passar, né, por uma médica, por uma ginecologista, na verdade, mas isso foi bem no iniciozinho, assim, antes de até de iniciar minha vida sexual, foi logo quando eu comecei a namorar, e aí ela já me falou que tava tudo certo, ela nem me examinou tanto, né, porque até então eu era virgem, né, e aí, mas assim, eu lembro da sensação de já ficar um pouco incomodada naquela situação, mesmo não tendo nenhum um exame mais íntimo. Ali acho que já Uhum. estavam os sinais, mas eu Sim. ainda não fazia ideia, né, do que eu tinha. E aí o que aconteceu é que nessas tentativas eu acabei, eu acho que de certa forma, aumentando cada vez mais o medo, a vergonha também, né, de falar sobre o assunto, e eu acabei paralisando, assim, eu não conseguia buscar ajuda. Eu ouvia muitos podcasts aqui das mulheres, acho que a maior parte, se não todas que eu ouvi, todas elas procuravam ajudas, né, muitas ajudas até, eu não consegui, eu realmente, assim, paralisei. Eu tinha vergonha de falar sobre o assunto, falar inclusive com meu parceiro, eu tinha vergonha de procurar um profissional e falar que eu simplesmente não conseguia permitir a penetração vaginal. Eu ficava Uhum. realmente muito com muita vergonha e de certa forma também um medo, né? Acho que o medo do julgamento, o medo de talvez menosprezarem a minha dor, tipo assim, Sim. não faz sentido, né? Por quê? Por que você não consegue? Relaxa, né? Como a gente ouve muito aí por aí. E aí eu acabei me travando. Então o tempo foi passando, como eu disse, a gente foi se adaptando e acabei realmente perdendo mesmo as esperanças. Eu Uhum. acho que isso acontece, mas assim, eu vejo que muitas mulheres procuram a ajuda e eu travei. Eu não conseguia falar sobre o assunto. Isso E você aí, sabe, um parênteses do que você está uhum, falando, só para pontuar o que você está dizendo, isso está longe de ser incomum, é, porque está longe de ser incomum. Esses sentimentos de vergonha, de inadequação, de medo de ser julgada, né? Aquele sentimento de eu vou me abrir, eu vou falar, será que vai me entender? Será que não vai dizer que não é da minha cabeça, que eu estou bem, que não tem nada lá? Será que vai acolher o que eu estou falando ou será que vai dizer que eu estou ficando doida ou então que não tem nada, que eu só preciso relaxar? Então, esses sentimentos não só de culpa, como você trouxe, mas de inadequação e de quase de anormalidade, entre aspas, né? Porque a imensa uhum, maioria de vocês se acha única no mundo, se acha de outro mundo, inclusive, né? Como se fossem sim, ETs que não são daqui desse mundo, porque afinal de contas o que todo mundo faz tão normalmente, o que acontece com vocês? Por que você não conseguia fazer algo que todo mundo a princípio faz normalmente, já que sexo é algo tão, ou deveria ser algo tão natural e tão fácil e tão confortável, isso na cabeça de vocês, né? Então, assim, existe, eu tô falando de penetração vaginal, né? Não estou falando de outras uhum, práticas sexuais, é bom deixar claro, né? A gente está falando aqui da penetração, que é a limitação de quem sofre com o que você sofre. Sofria, vamos botar no passado, sofria. né? Passado, sofria, com o que você sofria de encontrar a gente. Então, assim,
Esses sentimentos eles são muito comuns. Tem muitas mulheres que passam por essa situação, que às vezes fazem terapia durante muitos anos com psicólogo, que a princípio poderia até tentar ajudar de alguma forma, ou pelo menos rastrear o que está acontecendo, mas as mulheres não abordam esse assunto. Elas falam sobre tudo, mas elas não falam da sua dificuldade com a dor, não falam da sua questão sexual para o próprio psicólogo que trata delas. Tamanha é essa questão que a gente está falando. Será que vai me entender? Será que vai ser capaz de compreender o que eu estou falando? Será que, de repente, o que vai achar de mim? Né? O que vai achar da minha situação? Como é que vai me olhar? Será que vai acreditar no que eu estou dizendo? Então, todos esses medos, esses senões e esses sis, né, que permeiam a cabeça de vocês, tudo isso é muito mais comum do que você possa imaginar. Sabe, do que vocês que estão escutando agora a gente nesse momento possam imaginar. Então, se você está ouvindo a Bárbara falar e você está se identificando com o que ela está falando, né, da sua vergonha de falar isso para o profissional, às vezes, do seu receio, da sua desconfiança de não ser bem acolhida ou bem atendida, né? Isso é uma realidade, porque, infelizmente, muitas de vocês não são acolhidas e bem atendidas e validadas na queixa. Infelizmente, isso é uma realidade, porém, tem muita gente que pode ajudar vocês também. Claro que tudo depende de um profissional qualificado, depende, né, da escolha de um profissional qualificado, de um profissional que você possa se certificar, isso é muito importante, né, e hoje em dia o que mais tem de facilidade aí é para você se certificar de quem estará cuidando de você, ou de quem você vai buscar para uma avaliação, é uma pessoa qualificada para fazer esse tipo de avaliação, e é importantíssimo que seja uma pessoa especializada na área, de preferência, seja um sexólogo, seja médico, seja psicólogo, até mesmo um fisioterapeuta pélvico também especializado em sexualidade, são poucos, mas existem, mas médico e psicólogo tem muito mais, então ter uma avaliação dessa faz toda a diferença. Quando você encontra alguém com essas características para te ajudar e ajudar aquela necessidade que você começa a identificar que tem, quando você começa a escutar algumas coisas, a Bárbara vai falar sobre isso já, né? Sim. Mas quando começa a escutar sobre determinados assuntos, determinadas dificuldades, sabe? Que a gente pode ter com o nosso corpo, fala, opa, peraí, eu acho que isso aí tem algum sentido, né? E aí conta, Bárbara, como é que você encontrou a gente? Então, na verdade, a primeira vez que eu ouvi sobre o termo vaginismo foi até curioso, né? Foi assistindo um seriado na TV. Inclusive, eu estava assistindo ao lado do meu esposo um seriado médico, e aí tratava de um caso, né, um episódio de um casal recém-casados e que chegava no consultório falando que não conseguiram consagrar a noite de núpcias, e a mulher falando, sentindo desconforto. E assim, naquele momento, doutora, foi um turbilhão de sensações, porque primeiro veio a vergonha de estar ao lado do meu esposo, falando sobre um assunto que muito me identificava, e em segundo, foi assim, quase um estalar de chave, assim, falei, gente, sou eu ali sendo descrita naquele episódio. E aí começou a vir uma chama, assim, de uma esperança. Falei, gente, eu não sou a única, talvez tenha uma cura, um diagnóstico, vamos procurar, né? Mas a minha vontade naquele momento era realmente cavar um buraco, enfiar a cabeça dentro do sofá e me encolher ali, sabe? Mas foi bom, porque isso me despertou o interesse, então fui pesquisar, né, na internet o que era o vaginismo. Numa dessas buscas, eu encontrei uma chamada sua para participar de uma maratona. Foi na turma do finalzinho de setembro do ano passado, acho que foi dia 27 a 29. Eu participei dessa turma, isso. E aí eu logo me inscrevi. Eu lembro que faltava uma semana para essa maratona. E aí, nessa uma semana, eu já consumi seu e-book. E aí eu ficava pensando, falei, gente, quem que é essa mulher que não me conhece a quilômetros de distância e que me descreve, assim, perfeitamente? E aí eu já fui logo preenchendo também a avaliação, recebi, né, lá o resultado. E aí totalmente concordei que era o vaginismo primário do grau severo. Realmente, eu não conseguia permitir, né, a penetração. E eu falava, sem autoconhecimento? Sem autoconhecimento, exatamente. E aí eu participei, antes dessa semana também eu fui consumindo os podcasts, aí eu fui ouvindo as histórias das muitas mulheres que passaram pelo programa e tiveram a sua cura, né, conquistaram a sua chave, e aquilo foi me dando uma esperança. Ao mesmo tempo que eu descobri o que eu tinha, eu vi que tinha uma cura. Então, assim, eu tava no melhor dos mundos, eu falei, gente, é isso que eu preciso, é isso que eu quero, vou até o fim. E aí eu participei da maratona, mas já sabia que eu ia me inscrever, né? Eu participei, mas já com aquela confirmação, eu vou participar. Falei com meu esposo, ele me apoiou. E aí eu comecei, o curso foi iniciozinho de outubro, primeira semana.
Eu até comentei isso no e-mail que eu troquei com você. A autoobservação para mim, até que não foi um desafio. Eu já tinha me autoobservado, mas não com o olhar que é passado no curso. Isso eu O achei foco. assim, exato, eu achei fenomenal. Assim, foi surreal. Eu falei, gente, eu nunca tinha me observado com tanto detalhe, sabe, da anatomia, como é perfeito, assim. E aí me deu uma outra visão. Agora, quando eu comecei, que foi a fase do toque externo, né, que foi a primeira ali, que é a pontinha do dedo ainda. Olha, doutora, aquilo ali foi onde começou o calo no meu pé, vamos dizer assim, porque nessa fase do toque externo, eu senti aquelas sensações voltarem. Para você ter uma noção, nos primeiros dias de prática, eu passava mal, a minha pressão baixava, eu tinha que deitar na cama e assim, respirar fundo. Aí eu fazia o que você orientava. Respira, volta no outro dia com outra cabeça, rever as aulas, e aí eu fazia isso. Isso foi por uns 2 dias. E aí depois foi fluindo, sabe? Eu comecei a ter mais foco, né, no meu objetivo, e aí as coisas foram fluindo. A fase mais marcante para mim, eu diria que foi a fase da inserção de um dedo. Porque quando eu consegui inserir o meu dedo indicador e fazer os movimentos totalmente em NNC, olha, eu falei assim, gente, como pode? Que milagre é esse? E não é Coisa que milagre, é uma você nunca, metodologia. coisa que você nunca tinha feito, né? Você nunca tinha tido essa Nunca, experiência. nunca. Por isso foi uma das fases mais marcantes para mim. Eu lembro que eu fiquei numa felicidade, eu saí gritando pro meu esposo, falei, você não sabe o que eu consegui fazer? E uma felicidade tremenda. A dos 2 dedos foi a fase que eu diria mais desafiadora. Foi a fase que eu demorei um pouquinho mais, assim. Eu realmente agarrei um pouquinho. E uma prática que me ajudou muito ao longo do meu treinamento foi fazer o meu diário, né, de bordo. Eu, todo dia, no final da minha prática, eu escrevia ali as sensações, tudo que eu passei naquela prática. E isso me ajudou muito, porque a fase dos 2 dedos foi um desafio para mim, eu agarrei um pouquinho. E assim, a gente tem dias bons e dias não tão bons no processo. Nesses dias não tão bons, acaba dando uma certa desanimada. É fato, né? A mente quer pregar aquela peça na gente. Mas aí eu parava, eu relia o meu diário, né? Todas as minhas anotações, e aí eu via lá, falei, gente, eu passei por tudo isso. Não, eu consigo, a força tá em mim, eu consigo, eu tô ter foco, persistência. Hoje não foi um dia bom, amanhã é outro dia, vamos lá. E aí isso me ajudou muito. Por exemplo, eu lia lá que nas primeiras práticas eu tinha que colocar o pé para cima para a pressão baixava. Eu falei, não, eu consigo. Passei por isso, vamos lá. E aí quando eu conquistei, eu falei assim, nossa, que maravilha, sou capaz. Mas aí eu finalizei a faixa dos 2 dedos, foi finalzinho de novembro. Até achei que foi até rápido, assim, iniciei em Sim. outubro, finalzinho de novembro. Mas aí eu falei assim, não, eu ainda preciso, aquela pessoa ansiosa, extrema, sabe? Insegura. Eu falei, não, preciso ainda. Aquele perfil básico, né? Típico, né? Aham. Falei, eu preciso ainda passar pelos dilatadores e me sentir assim, 100%. Tinino, vamos lá. Aí eu comprei os dilatadores em dezembro, esperei chegar até lá, fui praticando, né? Mantive a minha prática. Uma coisa que até eu descobri nesse treinamento é que eu mantive, consegui manter assim, uma qualidade, até eu diria, o foco, a disciplina. Eu praticava diariamente, normalmente 7 dias na semana. Eu não tive problema, inclusive nos meus períodos, né, menstruais, eu conseguia praticar de forma confortável, então praticava. Eu não me permitia falhar mais do que 2 dias na semana, então, no mínimo 5 dias eu fazia. Tava ali, regrado. Disciplina britânica, regrada. É, Isso aí. regrado, foco e disciplina, eu lembro disso. Fé que vai dar certo. E aí os dilatadores chegaram, eu comecei, eu também agarrei um pouquinho mais nos últimos. Os primeiros foram que uma maravilha. Estava bem treinada, né, já. Então os primeiros foram, os 3 primeiros. Os 2 últimos eram um pouquinho mais de trabalho, mas, né, era algo novo, fazia parte do processo também. Estava ainda com uma dificuldade porque eu sabia que eu ainda não estava em NNC, então isso ainda ia acontecer, com certeza. Mantive meu foco, minha disciplina. E aí, no finalzinho de janeiro, eu consegui inserir o último dilatador totalmente em NNC. Lembro que eu te mandei um e-mail muito feliz, felicíssima, porque eu realmente, enfim, tinha conquistado a minha cura. Ali sim, eu vi que eu realmente terminei de virar minha chave e eu me senti liberta. Tanto que no iniciozinho de fevereiro, bem no iniciozinho de fevereiro, eu e meu esposo, a gente acabou conseguindo fazer, né, ter a nossa primeira relação com penetração vaginal e foi assim, surreal, foi perfeito. Foi uma troca muito linda, de muito respeito, de muito carinho.
Eu devo isso muito à senhora. Eu fico até emocionada de dizer isso. Porque realmente era algo que a gente já tinha perdido as esperanças, né? Como eu disse, para mim isso nunca ia acontecer, nunca mais ia acontecer. Então, quando aconteceu, a gente ficou olhando pro outro e ficamos assim, tá acontecendo mesmo? É real? E era real. Naquele momento eu dissociei a dor, todo o desconforto, e entrou no lugar, né, o prazer, o conforto, o carinho, aquela troca tão gostosa. E eu devo isso tudo à senhora, esse trabalho maravilhoso que você faz. Eu realmente consegui a minha cura depois de 14 anos. Oh, meu amor, que coisa linda. Ai, que você, só para eu poder, assim, também, o que você faz de profissão? Só para eu poder me localizar aqui. Eu trabalho com automação na área de tecnologia. Ah, então tá explicado. Por que você abraçou tão lindamente essa metodologia, gente? É maravilhoso. Eu adoro quando vocês têm esse raciocínio mais lógico, né? Assim, Sim, lógico, eu digo de você poder entender que existe uma metodologia por trás de tudo isso, de você realmente seguir aquilo de verdade, seguir aquilo com afinco, seguir aquilo com disciplina, entendendo que aquilo é seu, abraçando aquele trabalho para você, porque esse trabalho ele tem uma pegada, um objetivo, né, e uma proposta de muito alto amor mesmo, de você poder se respeitar, de você poder entender que você é dona de você, que você é dona do seu corpo, das suas vontades, dos seus momentos, assim. Toda a filosofia por trás desse trabalho realmente é poder ajudar você a se ressignificar como mulher, a poder entender que você pode o que você quiser com o seu corpo e que vocês ficam com esse lado muito maltratado, digo de sofrido, né? Muito sim. maltratado, muito sofrido, por muita experiência ruim, às vezes por muitos atendimentos também ruins, mas por vivências de vida ruins, de vários aspectos, de vários lados que minam essa autoestima, essa autonomia e todo esse empoderamento de vocês que vocês precisam ter com o corpo. Todas nós precisamos ter com o corpo para que a gente possa que a gente possa se sentir livre para se entregar sexualmente e também para fazer outras coisas com o corpo que a gente queira, para fazer o nosso exame, para poder fazer ir no ginecologista, para você botar um cinto interno, usar um copinho coletor, o que você quiser fazer com o corpo, porque ele é seu, né? Então, a essência por trás desse trabalho, ele é uma essência muito linda quando eu vejo em vocês todo esse aflorar e esse despertar dessa consciência toda, né? E de todo esse trabalho, que é isso, assim, a minha ideia é facilitar esse processo que está aí dentro de você, sabe? Que está todo aí, é só seu, mas que às vezes fica lá todo escondidinho, todo maltratadinho, todo, né, negligenciado muitas vezes, porque ele não está sendo nutrido, mas depois que você começa a nutrir esse processo, se transforma nessa coisa linda, cara. Sim. É É. lindo ver vocês, é lindo ver vocês, é lindo ver o que esse processo desperta, é lindo ver o que esse processo proporciona, é lindo demais. E Eu lindo fico o seu lindamente. trabalho, doutora. Já te falei isso. Trabalho tão humanizado, tão gentil, tão empático, tão necessário. Ai, meu bem, é lindo demais ver esse depoimento lindo de uma pessoa como você, que abraçou isso de uma forma tão sua, tão própria, e pegou todo passo a passo bonitinho, né? Entendendo os graus de dificuldade, entendendo que as dificuldades, sim, elas existem. E para mim esse é um dos grandes problemas, eu acho que quem não consegue evoluir, sabe? É não conseguir entender que existe dificuldade, que não existe milagre. Não vai existir milagre. Se você está aí do outro lado, esperando o milagre acontecer e ouvindo a Bárbara falar e falar, não, não é possível, gente, isso é um milagre. Não, isso não é milagre, isso é trabalho. É. Isso é muito trabalho. A Bárbara está aqui para provar isso. Isso é trabalho. Ela fez anotações, ela foi anotando todos os seus sentimentos, conforme, como ela falou, do diário de bordo. Ela fazia todos os dias. Ela teve disciplina. Ela seguiu a metodologia. Ela trabalhou, gente. Não foi aqui, ó, do nada, não. Não foi um negócio que, fica bem agora, você está livre disso. Ela seguiu todo um processo que foi pensado para ajudar vocês. Sim, é verdade. Mas ela seguiu. Ou seja, ela teve as orientações, pegou ali a faca e o queijo com a mãozinha e foi lá fazer o sanduíche e fez. Porque é isso, é assim que a coisa funciona. Não existe milagre, existe trabalho. E quem acha que vai começar um trabalho desse ou qualquer outro trabalho para se livrar de um problema que acompanha vocês há anos, a história da Bárbara, 14 anos sofrendo com a mesma questão, e assim como outras histórias
que outras mulheres já passaram pelo programa também, com histórias talvez de menos, muitas de menos tempo, outras de até mais tempo, mas a média é essa sua aí, Bárbara, entre 10 anos, 10 e 15 anos, a média lá de quem passa pelo programa, né? É muito tempo sofrendo com essa impossibilidade, com essa limitação, é muito tempo. Não dá para achar que vai ficar livre de um problema da noite para o dia como se fosse um passo de mágica, porque isso não vai acontecer, isso é ilusão. Então precisa, e assim, tratamentos milagrosos, propostas milagrosas não existem, isso é ilusão, e cuidado se você vai cair numa proposta milagrosa dessa, que vai ficar livre em 3 dias, que resolva isso em 10 passos, isso não existe. O que existe é trabalho, supervisão, orientação e acompanhamento, para que realmente você possa ter chance de se ver livre daquilo que você tanto quer, sabe? Então, assim, depoimentos como o da Bárbara, quando ela traz esse depoimento para cá e gentilmente ela divide essa história e compartilha essa história com vocês, é exatamente para botar essa luz, ó. Tô errada, Bárbara? Certíssima. Conquistar o que é nosso por direito. Essa frase teve muito impacto para mim. Conquistar o que é nosso por direito. É direito nosso ter a vida que a gente quer, escolher a vida que a gente quer, estar com quem a gente quiser, se entregar sexualmente com quem a gente quiser, se entregar para quem a gente quiser, doar, dar, emprestar, o que vocês quiserem fazer, mas com a vontade, a anuência e a liberdade para fazer. Porque vontade eu sei que não falta para vocês, como não faltava para a Bárbara. Estar com o marido dela como ela gostaria de estar. Ela tem, né, até, tá com ela até hoje, é o parceiro dela. E pelo que eu estou entendendo dentro desse perfil incentivador, né, de estar junto com você, de estar, né, compartilhando com você as alegrias e também as dificuldades e depois as alegrias, mas é isso, sim, existe aí um contexto de relação que sim, vai fazer diferença no final, pode fazer diferença no final sim, mas tem uma parte desse trabalho aí que é só nossa, no caso de vocês, da Bárbara que venceu, que acabou de completar o programa, mas de todas vocês que estão escutando a gente agora aqui, tem uma parte que é você que vai precisar resolver. Não dá para delegar isso para ninguém. Esse autoconhecimento que eu tanto falo, que é tão fundamental e necessário para que você possa formar esse sentimento de capacidade aí que a Bárbara formou, isso é seu. Não dá para delegar isso para outra pessoa, não, gente. É você que precisa construir isso. Se você não tem isso construído, assim como a Bárbara não tinha, precisa construir. Porque sem isso, vai ser muito difícil chegar onde você quer. Essa é a base do processo da gente, de qualquer uma de nós. A gente precisa se sentir forte para estar com alguém, fortalecida para estar com alguém, sem medo de ter uma penetração vaginal na hora que a gente desejar. A gente pode estar muito querendo estar com alguém, a gente pode estar muito querendo fazer um exame para cuidar da nossa saúde, mas se a gente tiver o medo rondando a gente, ele nos trava. Quanto maior o medo, maior a trava. Bárbara era um caso de vaginismo primário severo, trava lá em cima, medo lá em cima, os dois juntinhos. Não necessariamente todas as que estão ouvindo a gente aqui serão o mesmo caso que a Bárbara foi. Muitas podem estar no nível mais leve, moderado, e até permitir a penetração vaginal. Mas enquanto houver dor, enquanto houver qualquer desconforto, enquanto houver medo de forma constante, presente, no momento em que é para estar livre, sem medo nenhum e entregue, não é normal. Não dá para encarar isso como normal. Precisa de avaliação, precisa de tratamento. É exatamente isso que a Bárbara fez. E é exatamente assim que ela está agora dando esse depoimento lindo para a gente. Exatamente. Muito feliz, muito agradecida. Outra mulher, viu, doutora? Até autoestima. O que mais que você acha que mudou na sua vida depois dessa passagem do programa? Conta os benefícios que o programa também te trouxe. Conta pra gente. Olha, confesso que depois do programa eu fiquei tão mais empoderada, eu me sinto tão capaz de qualquer coisa, que eu ganhei uma confiança que eu senti que eu não tinha, realmente eu não tinha, né? Hoje eu sinto que eu sou capaz de qualquer coisa, desde que eu mantenho o foco, a disciplina, eu consigo. E realmente isso foi um divisor de águas para mim. Tá vendo, meu povo? É isso. Assim, o sentimento de capacidade que a gente conquista quando conquista o que é nosso de mais genuíno, que é o nosso corpo, sentimento de capacidade que a gente tem quando a gente conquista o nosso corpo, porque não era parte nossa, para quem sofre com isso, que a Bárbara sofria, o corpo parece que está fora de você. Na verdade, a vagina parece que está fora de você. Parece que é uma entidade à parte, que ela não te pertence. Não é isso? É desconexo, parece que é outra entidade. Parece que a vagina é uma entidade à parte. É ela que é o problema, é ela que causa problema, é ela que traz transtorno. Não parece que ela é sua e é parte de você. Fica quase que uma desconexão, literalmente, entre você e a vagina.
né, entre a mulher que sofre disso e a vagina. Então, na hora que a gente reúne, volta a integrar, ou finalmente integra a dona ao órgão, né, a coisa muda. Porque a gente se empodera de algo que é realmente, genuinamente nosso e de mais ninguém. E isso faz com que a pessoa tenha realmente um senso de união e de capacidade. E de que agora você está reunida, você agora tem o que te pertence de verdade. Sem medo, sem travas, sem receios. Isso não tem como não fazer diferença, gente, na vida da pessoa, exatamente o que ela está trazendo. Sentimento de unidade. Certeza. Meu amorzinho, eu sei que a gente já falou tantas coisas aqui, né? Inclusive já demos tantos recados, mas eu queria muito que você desse um recado para essa mulherada que está nos escutando nesse momento e ainda tem dúvidas sobre a importância desse trabalho, sobre a importância de se conhecer, porque agora a gente fala, parece que é uma coisa tão pequena, assim, como assim? Só botar meu dedo lá dentro? É só botar meus 2 dedos lá dentro que eu vou ficar livre do negócio que me atormenta há 14 anos, 15 anos. Ah, não, isso não é possível. Aqui que eu vou botar esse dedo lá? Não tenho a menor necessidade de botar esse dedo lá, não sinto a menor necessidade disso. Nem tenho vontade, não gosto, já tentei, não consegui. Manda um recado para esse povo. Com certeza. Queria dizer para essas mulheres, né, que ainda sofrem com vaginismo e também para aquelas que estão no seu processo de cura, de encontrar a sua libertação, e principalmente para aquelas que ainda estão em dúvida quanto ao tratamento, eu queria dizer para vocês que não desistam de vocês, deem esse voto de confiança, confiem no processo, tenham paciência, vão no tempo de vocês, um passo de cada vez. A metodologia, ela funciona, desde que vocês tenham o foco, a disciplina necessária. Não desistam, mantenham firmes. Eu falo isso com muita propriedade porque a cura, ela realmente existe. Eu sou uma mulher de 32 anos que sofreu com vaginismo por 14 anos, é quase metade da minha vida. Eu realmente tinha perdido as esperanças e hoje estou aqui dando esse depoimento para vocês, falando que eu estou livre, estou liberta, sou outra mulher. O processo da ressignificação que o tratamento ele nos proporciona, ele é realmente muito, muito lindo. Né? Eu digo não só pelo autoconhecimento, pelo aprendizado, as novas sensações e memórias que vão sendo construídas ali, mas também porque essa virada de chave, ela é maravilhosa, ela é surreal. E eu desejo de coração que todas as mulheres que sofrem com esse tormento, né, que possam vivenciar essa sensação, que possam sentir também essa liberdade. E como eu mencionei, o processo às vezes nem sempre ele é fácil, vão ter dias às vezes não tão bons, mas em todos os dias, tanto os dias bons quanto os dias não tão bons, vai ter a doutora Mariana, a equipe dela, as alunas lá, porque também você compartilhar ali no fórum, nos encontros com outras alunas, ver pessoas passando pelas mesmas dificuldades, isso ajuda muito e realmente torna, né, esse trajeto um pouco mais leve. Então, assim, confiem, meninas. Não desistam de vocês. Existe uma cura para todas nós. E é mesmo, você tem toda a razão. Deixa o trabalho, o processo mais leve, porque esse tema já é muito pesado. O sofrimento, a história já carregada de muito sofrimento, né? E a gente poder fazer desse momento um momento mais leve para você, para vocês, né? Para que as mulheres que ainda sofrem, a gente poder pegar esse processo e fazer dele mais leve, mas às vezes até lúdico, né? Se um momento realmente que você possa interagir com você, que você possa abraçar como seu, vai ser muito mais simples, muito mais fácil, como você mesma falou, né? Sim, o caminho não é linear, nem sempre todas seguem um caminho linear de vitória, 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 felicidade, felicidade, felicidade. Não, aliás, a minoria, assim, a imensa maioria tem momentos de altos e baixos, momentos de querer desistir, momentos de eu vou chutar esse balde que eu não sei se é para mim, eu não vou conseguir, tem muito, é o mais comum, né, esses momentos de altos e baixos, mas foi exatamente o que você falou. Quando você, mesmo momento de baixa, você tem aquele apoio que você precisa, você continua, você bota a cara para fora e fala, eu vou porque eu sei que isso vai ser importante para mim, eu vou seguir com a disciplina e com a força e com a resiliência necessárias, e eu vou seguir. E eu acho que é exatamente essa toda a proposta do trabalho que você abraçou. Eu fico muito, mas muito, muito feliz com toda essa sua conquista. Agora a gente está falando já de um mês e alguma coisa, né? Um mês e pouco de você já completado o programa, já tendo tido, digamos, aquela sua primeira vez, né? Que você tanto Tão queria. sonhada. A tão sonhada primeira vez. Como é que você está agora nesse mês com seu marido? Vida sexual ativa e operante? Uma maravilha! A gente parece até dois recém-casados ou dois adolescentes querendo descobrir, aproveitar
desfrutar e usufruir de tudo que a gente tem direito. Muito, muito, muito bom, doutora. Só agradecer mesmo, só gratidão. Já te falei que palavras não existem para descrever tudo que eu sinto de bom, de meu agradecimento, minha felicidade por Deus ter colocado você na minha vida. E eu só peço a Ele que te dê muita, mas muita saúde, continue te dando a sabedoria, para que você possa levar esse trabalho lindo, para que mais mulheres possam estar aqui nesse momento também, dando os relatos tão lindos, né, e servindo de incentivo para outras mulheres. Você é luz. É tão confortante quando eu vejo vocês assim, com essa felicidade toda. Eu sinto esse carinho de vocês todos aqui, pode ter certeza. Sinto ele de verdade, sinto mesmo. Sinto ele aqui dentro de mim, sinto toda essa energia boa que vocês emanam também. Porque é isso, eu acho que isso é um trabalho de muita troca, sabe? Da troca, sim, troca de conhecimento. Claro, eu também aprendo muito com vocês, porque vocês me dão todo esse substrato para eu trabalhar, né? Assim, é a história de vocês que eu trabalho, a história de vocês que eu ajudo a superar. Então, todo o meu trabalho ele foi todo formado e moldado em cima da história de vocês. Né? A partir daí que eu desenvolvo todo esse trabalho. Então, é um trabalho que eu faço e desempenho com muito amor, com muito carinho, com muito respeito por vocês. É um trabalho que também me enriquece, me engrandece muito, como pessoa, como profissional, como mulher. Eu gosto muito, muito, muito feliz quando eu vejo esse trabalho dando o resultado que vocês merecem, que a gente espera, que eu também quero, porque isso também é um desejo meu para todas que passam pelo programa, e vocês realmente alcancem o resultado que vocês tanto querem. E eu fico assim muito, 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 muito emocionada, muito feliz com tudo isso que eu recebo de vocês, sabe? Porque também é um sentimento único. E aí, poder estar perto de vocês, mesmo à distância, né? Mesmo com essa distância que nos separa fisicamente, a internet nos aproxima e nos permite ter essa troca tão linda e fazer trabalhos tão bonitos, né? E olha que engraçado, eu comecei aqui falando que no início eu tinha dificuldade de falar, não queria buscar um profissional, tinha vergonha. E hoje meu maior desejo, queria muito poder te dar um abraço pessoalmente, te ver, te agradecer. Olha como são as coisas. E tá falando, né? E você está falando. Estou falando. Essa foi mais uma das conquistas. Falando com uma desenvoltura e com uma naturalidade sobre o que você passou, que eu acho que é isso, assim, para mim, uma das coisas muito lindas desse trabalho também é poder proporcionar este momento em que vocês olham para trás, vocês veem, sim, toda a dificuldade que vocês passaram, todo o trajeto que vocês percorreram, mas isso ficou para trás. Porque as coisas foram resolvidas, vocês foram resolvendo os processos. Então, eles foram ficando para trás e quando vocês realmente se ressignificam e se resolvem, né, e curam essa questão toda, se cura. Eu não gosto muito, das vezes, desse termo cura, porque parece que a gente está falando de uma doença, porque cura, a gente remete à doença, mas eu gosto também de falar em cura pensando em uma coisa maior, sabe? Porque é isso, a gente vai curando algumas feridas, sim, que ficam pelo caminho, sabe? Por mais que a gente não esteja falando de uma doença, mas a gente fala de cura de processos, de feridas, de superação, então a cura nesse sentido. E eu acho, uma das coisas que eu acho mais rica desse trabalho é exatamente vocês poderem olhar para trás e poderem ter tanta naturalidade de falar, naturalidade de quem venceu, naturalidade de quem superou, naturalidade de quem não deixou nada para trás, que não incomoda mais, que não movimenta mais nenhum sentimento ruim, é a zona NNC de sensações, de sentimentos e de expressões. Você fica neutra, você fica confortável em falar. Isso é um assunto que te traz conforto em falar, porque você já entende que é natural para você falar sobre isso hoje, porque você entende que você já superou. E que você entende que agora, a partir desse momento em que você supera, que você fica confortável em falar, você também pode compartilhar essa história com outras pessoas que estão passando por uma situação. Eu acho que esse é o significado máximo da zona NNC. Com certeza, com certeza. Pensando agora aqui, né, nesse processo de crescimento de zona NNC, eu acho que essa é a expressão máxima, Estou fazendo esse raciocínio aqui com você nesse momento. Sim. Então, eu acho que essa expressão máxima da zona NNC é você poder realmente se sentir neutra, natural e confortável, falar sobre esse assunto de forma neutra, natural e confortável. Exatamente, sem amarras. Super. Graças a Deus e a doutora Mariana.
Muito obrigada, só falando que o tempo voa nesse papo delicioso aqui. E olha, eu queria agradecer muito a sua participação, muito mesmo. Vocês sempre são muito generosas quando vocês topam participar desse podcast, porque é isso, é a filosofia desse trabalho, a ideia desse podcast é exatamente que vocês possam transmitir todo esse amor, que vocês possam transmitir toda essa alegria que vocês têm hoje no coração, que vocês possam fazer com que as pessoas entendam que existe um caminho a ser percorrido para você chegar até onde você chegou, que isso não acontece da noite para o dia e que é muito bom quando você consegue superar todo esse processo através de um trabalho em que você consegue entender como ele funciona, você consegue aderir nesse trabalho e você consegue também ter a orientação e o apoio necessários para que você possa percorrer seu caminho. Então, quando a gente junta todo esse processo numa coisa só, a chance de ser esse sucesso que vocês todas que estão aqui compartilham com a gente é muito, muito, muito grande. Eu não tenho a menor dúvida. Então, queria muito te agradecer. Muito agradecer você pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, por você também ter me escolhido para fazer parte dessa jornada e guiar você nesse caminho. E desejo só coisa boa para você, não preciso nem dizer, né? Que você possa aproveitar muito esse novo momento. Muito obrigada, viu? Eu fiquei imensamente feliz com o seu convite. É claro que acho que toda aluna que começa o curso sonha em estar aqui, chegar o momento e poder gritar assim para todo mundo que eu venci. Isso é surreal, é muito bom, maravilhoso. Muito, muito obrigada pela paciência, pela orientação, por tudo, por cada e-mail, por cada palavra de incentivo, que está sempre lá, sempre nos ajudando, nos apoiando. Isso faz toda a diferença. Muito, muito obrigada. Nada, meu bem, ó. Uma ótima noite para você. Boa noite também, doutora. Um beijo. Se você gostou dessa história, lembra de curtir o episódio, ó. Marca lá, gostei. Aproveita e se inscreve no canal. E ativa também as notificações, porque isso me ajuda muito a alcançar mais pessoas que ainda precisam saber que existe luz no final desse túnel. E também porque terão mais episódios e outros conteúdos por aqui que poderão te ajudar. Nós estamos no YouTube, no Spotify e também no Instagram. Em todos eles, basta procurar por Adeus Vaginismo que você encontrará nosso canal. Foi um prazer enorme te ter aqui. E até, a próxima!